Ela já tá me esperando. Olha que linda, Carol Dias. Beijinho de meu novo. amor. Bem-vinda. Coisa muito linda. legal. A gente vai bater muito papo porque você tem uma história que eu acho que vai ajudar tanta gente, né? Quem já te acompanha e já conhece um pouco dessa história. Sei que daqui a pouquinho tem um outro projeto seu que está quase pronto, saindo aí para o pessoal conhecer ainda mais. Mas fato é que eu queria até começar o nosso assunto. E até falei com você na maquiagem se a gente poderia falar a respeito disso. A Carol, gente, passou por um constrangimento num determinado momento. Eu queria que você contasse que isso mudou e muito a sua vida, né? Muito, muito. Foi tipo um divisor aí. Eu quando eu conto essa história para as pessoas, às vezes eu até me emociono e fico um pouco sem palavras, porque a gente começa a imaginar tudo que você passou lá atrás. A grande verdade é que eu entendo as pessoas que têm ansiedade e síndrome do pânico muito, e eu converso muito com essas pessoas, porque eu tive isso, e eu sei o tamanho dessa doença, né? Bom, eu trabalhei com televisão 7 anos, eu já trabalhei em outras emissoras e sempre trabalhei muito com a parte de corpo. Então a gente sabe que tem uma certa exigência de você estar bem. E isso é normal, né? E até a gente estar bem é muito bacana porque a gente tem que se cuidar realmente. Mas quando isso começa a ultrapassar a sua saúde mental, aí é complicado. É um problema. Aí é complicado. É o que eu falo, tem que ter a chave do sucesso é o equilíbrio. É você estar bem primeiro na mente, tratar a sua mentalidade para que você possa tratar o resto. Entendi. Né? Porque não adianta a gente ter só o corpo legal e por dentro a gente tá bem. Então muitas pessoas falavam, nossa, você tá na sua melhor versão. E eu falava, poxa, eu tô na minha pior versão. Você se via assim. Então faz o seguinte, segura essa parte. Foi só para dar uma pimentada no papo. A gente vai pro intervalo, na volta você vai contar a história inteira. Quem quiser, vou dar esse tempo, inclusive, para vocês mandarem perguntas no @VocêBonitaTV. Combinado? 2 minutinhos, estou de volta. Não sai daí. De volta com o nosso Você Bonita e paramos nosso papo numa parte importante. Carol Dias hoje junto com a gente. Ela que, com um caso, enfim, pessoal, acabou transformando inclusive a parte profissional. Então hoje você é coach também. Sim. E vai contar como é que ela superou essa questão da ansiedade, da crise do pânico e do constrangimento que ela passou. Então, Carol, agora conta pra gente. Como é que foi essa situação, né? Não sei se você pode narrar ou da sua forma, conte o que você achar que deve, tá? Fica à vontade. Bom, assim, eu sempre tive um problema que eu não tenho a tendência de ser tão magra, né? A minha tendência sempre foi de ser um pouco mais... Corpão. Mais corpão. Não, tudo corpão lindo. E eu acho até que, assim, o importante é a gente se aceitar. Total. O maior segredo é você fazer as pazes com o espelho, né? Eu sempre falo isso para as minhas alunas, que a gente tem que se amar. E se tiver defeitos, que a gente melhore, mas que melhore com tranquilidade, com paciência, com otimismo, né? Sem dúvida. Isso é muito importante. Então, quando eu estava falando que as pessoas achavam que eu estava na minha melhor versão, mas eu estava na minha pior versão. E aí eu vou contar o que aconteceu comigo e por que eu virei coach. Tá. Em um determinado momento, eu trabalhei num programa de televisão que eu sofri muita pressão psicológica. Né? E isso eu conto no meu livro, eu estou para lançar um livro que chama Você Não É Só um Corpo. E por que eu converso muito com as pessoas sobre isso? Porque elas não imaginam o que a gente passa na TV. Muitas pessoas elas acham que a TV é um mundo colorido só, e não é bem assim. E aí eu tinha uma diretora que ela era muito brava com essas coisas de corpo, né? Era uma pressão muito grande. E uma vez ela falou assim pra mim, cartão vermelho pra você, você tá com um corpo horrível, gorda, cheia de celulite. E às vezes mostrava a imagem da câmera e tudo. E aquilo foi me deixando muito abatida. Porque eu, na verdade, eu fazia tudo pelo programa, eu gostava do programa. E assim, eu não achava que o principal seria só o corpo. A gente nunca quer ser vista só por isso. Perfeito. E isso vinha me incomodando já. Porque as pessoas estão te vendo ali, mas elas não sabem como você é fora dali. Sim, né? uma pessoa, né? Uma pessoa normal, um ser humano que sofre, que sorri, enfim. E aí começaram as pressões psicológicas. Ah, você precisa melhorar, você é cheia de celulite, ah, você é gorda, você não sei o quê. E tudo isso no meio, às vezes até na frente das pessoas. De outras amigas, enfim, que trabalhavam também. E isso constrange a gente. Sem dúvida, né? Isso é bullying, isso é crime. E a gente né? Fica triste, crime. Porque é uma coisa muito séria. Você falar para uma pessoa que está acima do peso de uma forma tal, e nem era tão acima do peso,
Mas eu trabalho com muitas meninas acima do peso e a gente tem que ter todo um cuidado de mentalidade. Claro que sim. Porque magoa, gente, magoa muito. Não é dessa forma, muitas vezes, que tem que ser dito, né? Eu acho que, aliás, não é de forma alguma, né, nessa questão, ainda mais com outras pessoas presentes. Eu acho que, às vezes, existem algumas exigências, dependendo do trabalho que a gente faz na televisão, que uma conversa aberta, né? E não é assim, você está gorda, gente, que é isso? É dizer, olha... Talvez, se você, né, perdesse um pouquinho mais, eu acho que você vai ficar pro vídeo melhor. Enfim. Com certeza. Né, um relacionamento ali de direção com a apresentadora, né? Sim, e aí você começar a ouvir aquelas coisas todas, tudo aquilo te cria um trauma, porque a gente traz traumas, né, da infância também, de momentos da vida que a gente passou. E tudo aquilo começou, Carol, a me fazer muito mal. E aí um dia eu falei assim, bom, então eu tô acima do peso, aquela pressão foi tão grande em mim, que eu falei, agora eu vou emagrecer. E nessa loucura, que é o que eu falo para as pessoas, não façam, de querer emagrecer, eu fracassei. Eu falo isso abertamente no meu livro. Porque eu comecei a fazer dietas de maluca, eu comecei a ir na academia, fazer treinos exaustivos, eu ficava dias e dias comendo uma maçã por dia. Ai. E a minha mãe falava, Carol, mas você não pode fazer isso com você, isso não é certo. Eu era doente, assim. E aí que eu percebi que eu estava doente, por quê? Eu comecei a ter sintomas de ansiedade, aceleração cardíaca, a minha mão suava, eu não conseguia dormir, comecei a ficar com um pensamento acelerado, não conseguia mais pensar, focar. E aí um dia meu amigo me deu um chocolate. Ele veio dos Estados Unidos e falou, trouxe uma lembrança para você, eu trouxe chocolate, e eu comi. Quando eu comi, me deu um peso enorme. E aí que mora o problema. Porque a alimentação não pode ser vista como peso, ela tem que ser vista como satisfação. Sem dúvida. Como prazer, né? E aí eu fui e vomitei no banheiro o chocolate. Só que eu tava tão magra. Foi a primeira vez que você tinha feito isso? Eu vinha fazendo. Entendi, já estava num processo... Já estava num processo de doenças, tanto que o meu psiquiatra me acompanha até hoje, o Dr. Luiz Dickman. Beijo, Dr. Luiz Dickman, maravilhoso. Olha que importante também tem o acompanhamento, né? Não, tem que ter. O meu psiquiatra é como se fosse o meu melhor amigo. Porque toda vez ele me atende, o Luiz Dickman é incrível. E aí eu comecei a passar muito mal e vomitar, e aí meu amigo estava atrás da porta. Foi quando ele falou assim, Carol, você está doente. Você precisa se tratar. E aí eu aceitei aquilo. Falei, não, realmente... Chegou num ponto que meu sistema nervoso é o que eu converso hoje com as pessoas. Puxa. Muito na internet, que falam, Carol, tô ansiosa, às vezes por isso, querem emagrecer, fazem exageros, tomam um monte de remédios, enfim. E aí eu falei, não, agora é a hora de eu me tratar. E eu tive a síndrome do pânico, fiquei ruim, eu ia trabalhar medicada, não tenho problema algum em falar, tomo remédios até hoje, e acho sim que é necessário, sim, se a pessoa está num estado que ela precisa de ajuda. Então, assim, pessoal, não tenham medo de desabafar, nem vergonha, de abrir o coração comigo na internet ou com algum médico, algum especialista. E quando eu fiquei doente com essa síndrome do pânico, né, que eu tomava remédios fortes, eu continuei trabalhando e eu fui muito caçoada. No programa que eu trabalhava, eu fui muito caçoada de tomar remédios. Ela toma tal remédio, tal. E isso daí é mais um crime. Mesmo. É mais um crime, porque isso aí você está gozando da doença da pessoa. Sem dúvida. E aquilo me fazia muito mal. Ficava triste. E aí, nossa, Carol, eu me afastei. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Foi um trauma enorme. Com uma atitude. Eu fiquei muito traumatizada. Eu tive que me recuperar, eu tive que fazer toda uma reprogramação para poder me tratar disso. E aí, quando eu fiquei no meu pior pico, tudo isso eu conto no meu livro abertamente, eu fiquei num flat, isolada com a minha irmã 15 dias. E aí, realmente, foi o momento pico que eu, não podia ficar no claro. Eu não podia ouvir barulho, não queria ver ninguém. E aí eu falei, poxa, eu realmente estou doente. Que aí você estava já, a parte física já estava demonstrando ali uma falha enorme. Imensa. Eu ia trabalhar, às vezes, no programa com um inalador. Para poder respirar no palco. Gente, que coisa. E você sabe que isso gera uma discussão tão interessante, que a gente falou a respeito disso no programa outro dia, que a gente vai iniciar um quadro aqui que se chama VB Transformando Vidas. E que tivemos aí finalistas, que é com uma telespectadora, né? Para mudar os hábitos, para perder peso, porque é uma indicação médica. E aí a gente estava falando o quanto muitas vezes a gente fala que a sociedade impõe certas coisas. E eu toquei num assunto que, na verdade, a sociedade pode impor um monte de coisa, mas na verdade quem impõe somos nós.
Com certeza. Eu tenho X opinião, então eu quero tal coisa, Aí você vai atrás do que você quer. E que, claro, às vezes nós somos convencidos ou não por coisas que outras pessoas falam. Se somos seguros, nós mantemos a nossa opinião. Te pergunto, as pessoas falavam para você e você sofreu de fato uma falta de respeito com o ser humano imensa e eu vejo como crime, tá? Mas, minha opinião, tá? Porque aqui eu sou a Carol de verdade. Aqui em outro lugar, mas né, ao vivo também sou de verdade. E você, Carol, como você se enxergava? Porque algumas pessoas falam que a gente está assim ou assado. Às vezes é de verdade, com bons olhos, porque querem nos ajudar. Às vezes não. Às vezes é de maldade, sendo que te elogie ou não. Sim. Então, dentro de você, você não estava satisfeita com a Carol, com aquele corpo que você estava tendo e com o trabalho que estava sendo realizado no vídeo? Na verdade, várias amigas minhas do programa falavam, Carol, você tá muito magra. Teve uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, que ela falou assim, Cá, você precisa se tratar, você tá muito doente. Porque realmente as meninas ficavam chocadas. Porque depois você emagreceu muito. Porque eu fiquei muito magra e eu realmente tive quadros de depressão, quadros de ansiedade, tanto que eu falo muito com isso com as pessoas, porque elas vêm falar pra mim, poxa, Carol, eu sinto esses sintomas, eu tô ansiosa, eu tô triste, tô depressiva. Eu sei que isso é muito sério. Mas você emagreceu um montão com transtorno alimentar. Com transtorno alimentar, com depressão. E tudo isso que você vai me perguntar, você se sentia bem com você? Não. Por quê? Tudo isso era, de fato, algo que eu precisava melhorar em mim, que é o fator autoestima e segurança. Entendi. Que eu não tinha. Então, o que acontece? Quando a pessoa não se trata interiormente, quando ela não tem o autoconhecimento e consegue definir se ela está feliz, né, se ela está bem com o mundo, ela se sente triste. E eu vivia naquela competição. Entendi. De ego, de beleza, de tudo. Então aquilo me fazia muito mal. E hoje, Carol, eu vivo pra mim. Uhum. Eu vivo feliz pra mim. Esse é o grande segredo que eu quero falar pra você que tá ouvindo. Viva pra você, meu amor. Porque o que as pessoas fora acham não vai mudar. O que muda, na verdade, é você tá feliz, você tá sorrindo verdadeiramente. Ninguém paga a nossa conta, né, Carol? E eu não sorria verdadeiramente, Carol. Eu tava ali de tal, bonita, assim, né? As pessoas falavam tudo, mas eu não era feliz. Então, meu amor, você... Seja feliz, porque a vida passa tão rápido. É verdade. Tão rápido. Concordo com você. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a perguntinha do público? Vamos. Que as meninas estão mandando várias e tem dicas também da Carol que a gente separou, tá? Na tela, olha lá. Obrigada, Tamires, um beijo pra você. Você se sentiu constrangida com tantas cobranças pra ter um corpo perfeito? Com certeza. Eu me sentia constrangida... como ela chama? Tamires. Tamires, um beijo pra você. Eu me sentia constrangida não só no programa, que isso pra mim foi o mais, a gota d'água, até pela maneira como... Eu trabalhei lá, mas eu via a maneira como eles tratavam as mulheres como objeto, então é complicado. E até pelas pessoas que também te seguem. Uhum. Porque se você engorda um pouquinho, o pessoal vem no Instagram e ó... Que coisa, né? Mas se tá magro demais legal. Também falam, né, Carol? Pois é, o povo não tá feliz, tá magro. Então, e no final das contas, alguém lá tem que estar feliz, quem tem que estar feliz? É a pessoa, porque e com tem saúde. gente que é magro e tá feliz, tem gente que tá... Acima e tá feliz, se a saúde estiver preservada. Da saúde. Concordo com você. Saúde. Eu sempre falo, pessoal, como é que você vai estar daqui 20 anos em termos de saúde, equilíbrio. Isso é importante. E não é só do corpo, você falou sabiamente. A mente. Aqui também tem que pensar na saúde. Nós com caminhamos certeza. Junto com tudo. Corpo, né? Mente, cabeça, tudo junto. Vamos colocar umas diquinhas suas? Vamos. Olha lá. Vamos ver o que a Carol separou. Então, dicas da Carol. Corra atrás. Sempre. Sempre. As pessoas têm mania de falar assim. A pergunta que eu faço para as pessoas né? Como coach, eu tenho que entender o que ela quer. Então, a pergunta que eu faço é aonde você tá e aonde você quer chegar. Porque muitas pessoas, às vezes, elas não sabem onde elas querem chegar. E isso é importante estar definindo. Porque aonde você está e aonde você quer chegar tem um caminho, né? Então, busque ferramentas, anote lá. Poxa, eu tô aqui, eu quero chegar aqui. O que eu preciso fazer nesse meio caminho? Quais são as ferramentas que eu tenho? Porque você vai ter que correr atrás. A vida vai te cobrar. Não tem como Ninguém corre atrás a gente ter sucesso, a gente ter as nossas coisas, se a gente não batalhar pelo que a gente quer. Então, isso é importante. Corra atrás. Tá aí, ó. Batalhadora, gostei. Vamos pra próxima. Dica da Carol. Faça planejamento. Ela vai explicar um pouquinho desse planejamento, mas já.
Vamos falar dessa questão do planejamento. Planejamento é importante para absolutamente tudo, né? Tudo, exatamente, tudo. As pessoas, elas falam muito em tempo, né? As pessoas estão sempre ocupadas, mas a pergunta é, você é ocupado ou você está produzindo? Né? Então, quando eu falo em planejamento, em tudo, no meu programa de emagrecimento, por exemplo, eu tenho um programa de emagrecimento, posso falar aqui? Pode falar, né, Gláucia? É bom que ela pergunta e eu também pergunto pra minha diretora. Pô, quem quiser saber qual é, como é, nananã, entre em contato que eu vou dar o seu Insta no final. Eu vou dar esse exemplo, por exemplo, no Emagrecendo Sem Neuras, que é o meu programa de emagrecimento. Por que eu falo planejamento? Porque você tem que ter prioridades. E uma das prioridades, com certeza, é cuidar da sua saúde. Com certeza é cuidar da sua família. Com certeza é cuidar, enfim, do seu trabalho. Então, faça um planejamento. Não deixa para a última hora. Você tem que ter o seu dia e já saber mais ou menos os seus horários e o seu foco para determinada tarefa. Por exemplo, 8 horas, esse horário eu vou na academia, vou tentar treinar. 10 horas, poxa, eu vou estudar, vou pegar uma hora para estudar. 11 horas, vou trabalhar tudo. Tenha um planejamento. Uma organização. Organização, porque senão você se perde, Carol. E quando você se perde, você não faz nenhuma atividade bem feita. É verdade. E tem muita gente que peca no planejamento. A gente joga fora o tempo, o tempo é precioso, né? Aí né? aquela pessoa que fala, eu tô ocupada, mas a pessoa tá sempre ocupada e não consegue produzir as atividades. E quando vai ver, não rendeu absolutamente nada. Não rendeu nada, exatamente. Isso é verdade, gente. O tempo é tão precioso, a gente não tem essa noção, né? Usar bem o tempo. Eu disse essa frase outro dia, eu falei, nossa, temos que usar bem o nosso tempo, porque, por isso que a gente fala, eu queria que o dia tivesse 50 horas, eu precisava dessas 50 horas para conseguir dar conta. Não. Se tem 24, é porque é assim que tem que ser. Deus quis assim. Então tem que ser. É isso mesmo. Vamos para a próxima dica. Olha lá que legal, os meninos foram pegar a colherzinha para você. Na tela. Então, a gente vai para o pare de se enganar. A gente se engana, Carol? A gente dá uma sabotada? Muito. Com certeza. A gente tem milhares de sabotadores, né? A pessoa sempre tem um sabotador. Quem quer faz e quem não quer inventa uma desculpa. Quem quer acha uma solução e quem não quer encontra uma desculpa. Entendi. Então a gente se engana às vezes, e se engana em todos os aspectos. Às vezes amoroso, quando a pessoa está se enganando que aquela pessoa é boa para ela e não é, né? Ou às vezes quando ela quer algo, mas ela não está buscando fazer alguma coisa que ela vá atingir um objetivo. Entendi. E ela se engana, não deu tempo, mas eu tinha aquilo, mas eu tinha... Não se engane. Arrume soluções, porque dá para ter soluções. Eu acho nessa questão também que muitas vezes a gente sabe que não é fácil, não é fácil, né? A mudança não é fácil, muitas vezes, a escolha e falar, meu Deus, eu vou por esse caminho ou por esse... Nunca é fácil, mas a gente sabe que é possível. Então, eu acho que o planejamento de coach é fantástico nesse sentido. De fato, promover a superação de conquista, exato, né? Porque mudanças a vida vai te colocar. Não tem jeito, ali, ó. A gente vai ter uma mudança sempre. De fato, você tem que pensar. E às vezes as mudanças são boas para a gente evoluir, são importantes. Então, você também vai ter que entender. Se mudar, se nada muda no seu ambiente, então você precisa mudar. Exatamente. Alguma coisa você vai ter que mudar. Senão a gente se acomoda. Exato. E a zona de conforto, nada acontece. Nada péssimo. Acontece. Próxima dica, olha lá. Para fechar com chave de ouro, tenha foco. Ai, que bonitinho, né? O desenhinho até. Esse eu acho que é aí a palavra, né? A dica, enfim, do momento todo que a gente está vivendo. Isso para todo mundo, né? Com certeza. Tenha foco. O que você quer, né? O que você gostaria de fazer? Tenha foco, não se perca, porque tem gente que começa e um grande defeito do ser humano é que o ser humano ele não tem muita resiliência. Ou seja, o ser humano ele cai e às vezes ele já não levanta, ele desiste. E não, se você quer algo, meu amor, tenha foco, faça acontecer, tenha paciência, seja otimista, as coisas acontecem. Mas tenha foco, vá em direção ao seu caminho e vá buscando que vai acontecer. E olha, você falou tudo. Essa questão da resiliência, gente, é tão importante. Também é outra palavra do momento. Experimenta, Carol. Vou experimentar. Muito bom. Aqui, é outra palavra do momento nessa questão assim. Gente, é difícil para todo mundo.
Não é? É. Porque às vezes a gente acha que para a pessoa que está dizendo pra gente, faça de tal forma, ou que nos ensina, ou muitas vezes que vocês me assistem, esse público tão inteligente que a gente tem do Você Bonito, tão fiel, que assiste, não, mas pra Carol é fácil. Não é fácil pra ninguém. Lembra disso, é difícil pra todo, é 1 leão por dia pra todo mundo, né? Então colocar isso em mente, eu acho que é assim, vamos lá, vamos batalhar, estamos juntos nessa. Exatamente. Tá todo mundo no barquinho, né? Tem mais perguntinha pra você, na tela. Obrigada, Josi, um beijo. Carol, você tem alguma sequela física ou emocional dessa época? Ou superou tudo? Olha que pergunta bacana. Josiane, um beijo, meu amor. Física, não. Eu não tenho nenhuma sequela física, mas emocional eu tive muitas. E para isso eu tive que me tratar muito, eu tive que fazer uma reprogramação mental. E aí que eu queria contar por que eu virei coach. Conta. Eu via muitas mulheres sofrendo para ter um corpo lindo, para estar naquele padrão de beleza. E aí eu decidi, poxa, eu quero ajudar essas mulheres, eu quero ajudar elas a transformarem a vida delas de uma forma melhor, de entenderem que não é só a beleza, não é só isso, é o cuidar da saúde, mas cuidar da mente, né? Primeiro vem a mente, aí vem o resto de bônus que a gente fala. Mas emocional eu tinha tanto trauma que no dia do programa eu ficava em depressão, fechada em casa. Sério? Você tinha medo de ir pra, assim, um pânico? Medo de ir pra rua. E eu ia pra igreja. Então, assim, eu comecei a pegar trauma. E eu tive que fazer um curso, foi um curso de inteligência emocional, pra conseguir superar todos os meus traumas. Se você me perguntar se eu sou recuperada totalmente, não sou. Eu ainda tenho muitos traumas quando eu lembro, porque eram coisas bem chateantes, bem assim... Agora eu vou te fazer uma pergunta que, como você tem um profissional que te acompanha e tudo, a gente já fez inúmeras vezes pautas aqui relacionadas a essa questão psicológica, até com psiquiatras, especialistas. Você tem alguma informação se existem pessoas que têm uma predisposição para, então, sentirem, por exemplo, alguém podia ter passado pelo que você passou, você tá gorda, que blá, 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 blá. A pessoa olha e fala assim, 3 pontinhos. Manda uma dessa. E vira as costas e ir embora e tal. Outras reagiriam assim, nossa, mas que falta de ligação. E aquilo também, de certa forma, seria superado, passaria. No seu caso, foi um start para um transtorno alimentar seríssimo, que tem uma consequência que é uma doença. Você acredita nisso, dessa parte individual de cada um, meio fisiológica também ligada a neurotransmissores e tal, que pode ainda mais aumentar o quadro? Sim, eu acredito porque geneticamente a gente já tem uma certa influência para ter transtornos, sim. E é por isso que quando as pessoas me falam de psiquiatra, eu defendo muitas vezes. Sim. Porque eu sei que as pessoas às vezes precisam de um medicamento, não a vida toda, mas às vezes naquele momento, e o Dr. Luiz Dickmann sempre fala isso. Carol, você não é doente porque você toma esse remédio, você precisa às vezes. Sim. Né? Mas eu acredito que o fator externo, se tiver muito descompensado, ele atrapalha mais do que o fator genético. Entendi. Tudo tem que estar em equilíbrio, mas sim, existem pessoas que têm uma predisposição para ter depressão, devido a neurotransmissores, ou porque tem algum problema em alelos e tudo, ou para outros problemas também. Para ansiedade generalizada, enfim, existe. E olha o que um ambiente de trabalho, então, pode trazer para a vida de uma pessoa. Eu acho que isso fica aí como não só de trabalho, de família, de amoroso, de tudo. Então tem que se cuidar, meu amor, tem que se cuidar sempre. E quem se identificou com o assunto, procure ajuda, né, Carol? Claro, pode me procurar. E pode mandar mensagem para Carol também. Eu vou colocar aqui para vocês, então, o seu Instagram, que lá tem tudo. Conta, então, do seu processo, do seu trabalho hoje como coach de emagrecimento. Adorei bater esse papo com você. Obrigada, Sempre Carol, muito bom também. poder contar histórias que muitas vezes, as histórias pessoais, geram aí uma superação para quem está nos assistindo imensa, você sabe disso. Com certeza. Então, certamente você ajudou muita gente hoje. Quem quiser saber mais, vai lá no Insta da Carol, @CarolDias, @CarolDias. E lembrem-se, né, por trás ali de um corpo lindo e muitas vezes de um trabalho com o corpo, tem uma mulher inteligentíssima, maravilhosa. Obrigada, Carol, viu? Obrigada, Beijo. o prazer é meu. Beijão. Muito sucesso, meu amor. Obrigada. Aproveita o carnaval. E vem, aproveita Foi um o carnaval. prazer estar aqui. Se você conseguir ficar, quem sabe a gente dá uma sambadinha. Opa, olha lá. Olha lá, aí ó. Não é muito Diretora falou forte, pra mas vamos. Não, mas eu também, menina, ainda mais com essa roupa, com essa calça aqui, é ruim que eu vou conseguir sambar hoje, mas fica então, se você puder, tá? Claro, com E certeza. gostou do iogurte? Bom demais, Adorei, não é? maravilhoso. Obrigada, viu? Beijo. Beijo, Carol, obrigada. Gente, coisa boa, né? Tá vendo? A gente aprende com a vida das pessoas e
como cada vez mais a gente fala o que está por fora, o que a gente enxerga, nunca ou raramente é a mesma coisa que enxergar o ser humano ali internamente. Que coisa, né? Faz a gente pensar muito sobre isso.